Olá, você está no Mundo Jurídico da TV Diário MS e hoje nós vamos entrevistar simplesmente uma das maiores advogadas e poetisas da cidade de Dourados, um verdadeiro patrimônio histórico e cultural da nossa cidade. É com grande honra que eu entrevisto hoje a doutora Odila Lang. Doutora Odila, seja bem-vinda ao Mundo Jurídico. Obrigada. A senhora me dizia que era uma dificuldade para ensinar as pessoas a soletrar o seu nome corretamente, Com né? certeza. Qual que é a dificuldade? Explica para mim. É que os meus dois sobrenomes, os nomes, na verdade, que o Odila é o apelido, né? Meus dois nomes, Schwingel e Lang, são de origem alemã. E o G, na língua alemã, nunca faz valor de J como na língua portuguesa. O G, na língua alemã, sempre é G. Então, é Gerta, é Gerdau, é Lang, é Schwingel. Schwingel. Origem alemã e nascida não em Dourados, não aqui da... Não, eu sou gaúcha, nascida em Venâncio Aires, uma terra composta somente de alemãos, no Rio Grande do Sul. Aquela região de alemãos, Lajeado, Estrela, Venâncio, muito alemão por ali. E a vinda para Dourados se deu em que condições? Porque a senhora já está aqui em Dourados há muito tempo, né? Olha, doutores, que todo mundo nasce, se apaixona, fica bobo e casa. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu namorei um rapaz que era estudante de Direito, também gaúcho. Eu estava em Passo Fundo, nós estudamos em Passo Fundo, na mesma universidade. Nós nos conhecemos lá. E a família dele já trabalhava aqui com lavoura. E ele também viria para cá quando se formasse para trabalhar com lavoura e advogar. E aí eu casei e vim para cá acompanhá-lo. Só para que eu entenda, nasce, cresce, se apaixona, fica bobo e casa. Fica bobo e casa. Não dá para casar sem ficar bobo? Não dá, de jeito nenhum. Quem pensa bem não casa. E aí, vocês vieram para cá em que ano, doutora Odila? Eu com ele, a família dele veio bem antes, mas eu com ele viemos em 1979. 79, então são pioneiros aqui de Dourados. Nem tanto, né? Nós não somos tão velhos assim. Os pioneiros já têm 90 anos, 100. Nós ainda estamos nas épocas dos 60 e poucos por aí. Mas já é uma época já de quem viu Dourados crescendo, né? Quando chegaram aqui, Dourados, a população era o quê? Ah, doutor, não fale números para mim, que eu sou muito pequeno, uma né? negação em matéria de números. Era bem menor do que é hoje, mas Dourados não era. Aquele mundo atrasado, já tínhamos universidade aqui quando vim para cá, tanto assim que eu comecei a trabalhar na antiga Socigran, hoje Unigran, né? Já tinha o CEUD, que era campus da UFMS, depois transformou na UFGD. Então já tinha duas faculdades, já tinha asfalto, já tinha bancos, já tinha muita coisa quando eu vim para cá. O seu marido foi para a advocacia e a senhora continuou, porque a senhora já tinha uma formação antes de vir para cá. Sim, eu vim para cá formada advogada. Já formada como advogada? Sim. E aqui a senhora fez uma outra faculdade, porque a senhora tem outros cursos, formou em outros cursos. Não, na verdade aqui eu fiz uma especialização, em metodologia do ensino superior, porque como eu fui trabalhar na faculdade, isso era obrigatório para se transformar em universidade, e depois eu fiz mestrado na UFMS, campus de Dourados, eu fiz mestrado em História. Mestrado em História. Mas eu fiz um casamento entre a História e o Direito, pesquisando a violência contra a mulher e o tratamento jurídico dado pela antiga lei antes da Maria da Penha. A Maria da Penha, a senhora enxerga como um avanço ou um retrocesso? Qual é a sua interpretação da Maria da Penha? Eu acho a lei Maria da Penha um grande avanço e não precisa dizer nunca que foi o mundo jurídico que avançou. Quem avançou foi as mulheres, porque foi uma luta das mulheres, entre as quais eu me incluo, mulheres que atuavam em sindicatos, em ONGs, em qualquer associação, entidades em defesa da mulher, que pressionaram o governo para essa lei, para publicar essa lei, para que essa lei fosse aprovada. O governo e o poder legislativo, obviamente, né? E eu acho que foi um avanço, mas infelizmente no Brasil não avançou, porque o Brasil não fez as reformas necessárias de criar os juizados especiais para a defesa da mulher,
E, infelizmente, o Poder Judiciário também, na sua maioria, não entende que essa lei é um avanço e que não é tratar a mulher com a desigualdade, é tratar os desiguais com desigualdade, como diz o nosso querido Rui Barbosa. Nessa lei é um avanço, mas no Brasil ela não avançou tanto quanto deveria. Haja vista que nós vemos mulheres hoje sendo assassinadas. O índice de violência contra mulheres em Mato Grosso do Sul é um dos maiores, é o segundo lugar no Brasil. E a gente vê que muitos juízes não aplicam a Lei Maria da Penha e também a lei não é cumprida na sua totalidade, não tem assistência psicológica para as mulheres, não tem assistência psicológica para o agressor, então falta muito ainda para que ela seja devidamente implementada nesse país. Foi uma conquista muito grande para as mulheres. E uma luta das mulheres. Eu avancei um pouco, doutora Odila, mas eu percebo que a senhora tem uma ligação muito forte com o movimento feminista, né? Com certeza. No sentido de defesa dos direitos das mulheres e a preservação dos seus interesses. Mas me diga o que a senhora formou em Direito no Rio Grande do Sul. Então foi no ano... Eu me formei em 79 mesmo. 79, o ano que veio para cá. O ano que eu vim para cá. E eu me formei em julho, me formei nos cursos noturno, que terminava sempre na metade do ano. E os cursos diurno terminavam sempre no final do ano. Então, como eu era professora lá, eu tive que estudar à noite. Então, eu fiz um curso noturno. A minha formatura foi em julho. Logo que eu me formei, nós casamos e viemos morar em Dourados. Professora de... Eu era professora lá na área de estudos sociais, história ou geografia, mas geralmente eu lecionei mais história do que geografia, porque a minha faculdade de licenciatura de professor é estudos sociais. Então, tanto eu podia lecionar história como geografia. Depois eu fiz a metodologia do ensino superior e depois eu fiz mestrado em história, que eu disse para o senhor que é um casamento entre a história e o direito, porque eu fiz análises de processo jurídicos de mulheres que foram agredidas. Mas me chama de você, Odila. Ah, tá bom. Eu vou te chamar de Odila, tá bom, doutor, e você me chama vou de chamar. você. É difícil, eu sempre costumei chamar o senhor de doutor Wander. Não. Tá Odila, bom. mas eu queria... Você falou aí para mim uma coisa que eu achei importante. Você fez o direito já depois de formada em ciências sociais. Minha primeira profissão foi de professora. Primeira profissão de professora. Porque meu pai era uma pessoa do interior, muito conservador, e ele só achava que a profissão para a mulher tinha que ser professora. Tanto assim que todas as minhas irmãs, a não ser a mais velha que não quis, toda a minha família somos 7 mulheres. E 6 são professoras. E aí, para poder fazer direito, teve que primeiro fazer a faculdade que o pai queria? Sim, é que direito eu não cogitava, porque direito exigia que eu morasse na cidade, porque os cursos de direito eram na cidade. Então, eu fui lecionar com um curso de normal rural, que preparava professores para lecionar no interior, normal rural. E depois eu me esforcei muito, eu trabalhava num lugar que não tinha energia, que não tinha condições de vida, não tinha nada. E nós estudávamos, eu e a minha irmã, com um lampião, para fazer o Madureza, que era como se fosse hoje o CEJA, o antigo supletivo. Aí a gente vinha em Porto Alegre só prestar as provas nas férias. Aí nós prestávamos as provas, se ficasse aprovada naquela disciplina, tu já eliminava. Só depois de fazer esse, que hoje equipara-se ao ensino médio, naquela época era ensino de segundo grau, né? Era como se fosse um clássico na época, né? Certo. E depois passou a ser ensino de segundo grau e hoje é ensino médio. Aí nós fizemos essas provas para ser apta a prestar um vestibular. Porque senão nós não tínhamos condições de fazer um vestibular, porque nós não éramos graduadas no sentido do segundo grau, do ensino médio. E com a exigência de que o vestibular só poderia ser para a professora. Não, esse a gente já... Meu pai não tinha exigência nenhuma, porque nessa época a gente já trabalhava como professora. Já trabalhava, então ele não tinha exigência nenhuma, mas as nossas dificuldades eram homéricas. Eu e a minha irmã, nós morávamos no interior de Palmeira das Missões, que é uma cidade já do interior, no Alto Uruguai, e nós lecionávamos no interior, na zona rural mesmo.
E não tinha condições de fazer uma faculdade. O ônibus vinha para a cidade uma vez por dia, e lá não tinha faculdade. Então, tinha um curso de férias que preparava para o magistério, mas nunca uma carreira jurídica, nem medicina, nem odontologia, só para magistério. Então, era um curso que tinha de história, de geografia, de estudos sociais, letras, matemática, alguns cursos que preparava como licenciatura, para lecionar, para ficar apto para lecionar. Entendi. Eu já era apta para lecionar, só que a gente lecionava no interior. Naquela época, no interior, só tinha o que a gente chama de ensino primário, que hoje é ensino fundamental, primeiras séries. Mas naquela época era primário. Então, eu tinha a aptidão, titulação para lecionar no ensino primário, mas não poderia lecionar no caso de uma 5ª, 8ª, que já era... depois mudou de nome e tudo, mas hoje tudo é ensino fundamental. E não tinha aptidão também, titulação, aptidão tinha, né? Não tinha formação legal para lecionar no que hoje é o ensino médio, que antigamente era clássico, era científico, era 2º grau. Isso vai mudando conforme a legislação, né? Então, nós resolvemos fazer, eu e a minha irmã, estudos sociais, porque nós morávamos no interior, lá não tinha uma biblioteca para estudar, e nós pensamos que não teríamos condições de passar numa faculdade de letras, por exemplo, que era o nosso sonho, o meu sonho, era fazer letras. Eu também sabia. Pois eu achava que não passaria, então eu resolvi optar pelos estudos sociais. E aí, como eu passei no vestibular, eu terminei. Aquela faculdade era nas férias, então a gente tinha aulas 3 períodos das férias. De manhã, tarde e à noite. Então, a gente trabalhava o ano inteiro no interior, e nas férias a gente vinha para a Universidade de Passo Fundo, uma universidade particular que era a única que tinha naquela região. Para fazer o curso para fazer a faculdade de estudos anos? sociais. 4 anos. 4 anos. 4 anos. 4 anos trabalhando durante o ano e estudando nas férias. Durante as férias. Em julho, 1 mês, e janeiro e fevereiro, 2 meses. Então, era 3 meses de aula, mais 3 períodos, matutino, vespertino e noturno. E depois de um pique desse, aí você parou de estudar e descansou? Não. Porque deve ser muito cansativo. Negativo. Quando eu consegui minha transferência para Passo Fundo, que eu fiz de tudo para conseguir a minha transferência para Passo Fundo, eu ainda não tinha terminado essa faculdade, aí eu fiz vestibular para Direito. Concluindo uma, já fez para outra. Isso aí, concluindo uma, e fiz sem fazer cursinho, sem nada. Aí eu fiz o meu vestibular para Direito e fui aprovada. Aí comecei, lecionava de dia, 2 períodos, um no estado e outro no município, e estudava à noite em Passo Fundo. Agora, doutora Dila, me explica uma coisa. Você me falou assim, meu sonho era letras. Sim. E aí estava fazendo ciências sociais, conseguiu ser transferida para a capital, né, para a cidade, para a maior cidade, saiu do interior, e aí foi fazer direito. Aonde que mudou? Por que não foi para letras? Não é isso. O meu sonho era fazer direito também. Mas assim, para lecionar, eu queria lecionar língua portuguesa. Mas entendi. Eu sempre quis fazer direito desde criança. Mas, doutor Vander, pensa bem, é difícil para uma pessoa que trabalha lá no interior, onde não tem uma biblioteca, onde não tem uma televisão, onde não tem um cinema para ir, onde não tem nada, pensar que fosse passar no vestibular de direito. Para quem fez um curso que naquela época chamava Madureza, que é equiparado ao CEJA de hoje, o supletivo. Para quem fez um curso estudando sozinha, sem ter uma biblioteca para pesquisar, sem ter computador, sem ter internet, sem ter nada, para quem fez um curso desses, eu fui pensando que eu jamais passaria no vestibular de Direito, ainda mais na Universidade de Passo Fundo, que é uma universidade muito tradicional, e sem querer ofender ninguém, os melhores juízes, os melhores promotores, os melhores da carreira jurídica saíram de Passo Fundo, né? Entra no direito, conclui, você já conseguiu terminar as ciências sociais quando estava entrando no direito ou já fez as duas ao mesmo tempo? Eu ainda fiz, nas férias fazia direito à noite, lecionava durante o dia e ainda fiz uma etapa de estudos sociais nas férias. Nas férias? Eu já estava fazendo direito quando me formei em estudos sociais. E o que é para uma mulher entrar no curso de direito? Deve ter sido em que ano? 1976, 75? Doutor,
Para falar a verdade, eu nem me lembro. Mas é por aí. Formou em 79, eu acho que na época era 4 anos. Né? Era 5? 5 anos. Então, entrou em 76. É. 76, 6, 7, 8, 9. É 75, 76. Eu me lembro que eu fiz vestibular em 75. E como que é? Né? Porque meu curso era de noturno, então começava no meio do ano. Era curso de, a gente dizia, vestibular de inverno. De inverno, até hoje, né? E como que entra na faculdade? Os desafios não param na hora que entra na faculdade, correto? Wander, sem puxar nenhum mérito para o meu lado, eu fui uma aluna brilhante. Eu era exemplo de aluna. Eu tinha professores que me admiravam muito. Eu trabalhava de dia numa escola, depois eu trabalhava numa creche com crianças carentes, paupérrimas, crianças, eram numa creche mesmo, crianças carentes que ficavam o dia inteiro na creche, se alimentavam na creche. E eu fazia faculdade de Direito, morava sozinha, tinha que fazer minha comida, lavar minha própria roupa, e fazia faculdade de Direito indo de ônibus para o campus, sem carro, sem nada. Vinha naqueles ônibus. Eu sempre fui muito agradável assim, com as pessoas, sempre tive muitas amizades, então eu só ia de ônibus, porque era impossível você marcar carona numa cidade grande, mas eu sempre voltava de carona com um amigo ou outro. Sempre achava uma carona para voltar. Então, eu não dependia de ônibus para voltar, aqueles ônibus que vinham como uma sardinha. E eu tive, digamos assim, a infelicidade que, naquela época se achava, que Dourados era no centro da cidade. A faculdade de Direito era no centro de Passo Fundo. E bem no ano que eu ingressei, ela mudou-se para o campus. Olha. Existiu muito atrito entre aqueles professores tradicionais, que achavam que o direito tinha que permanecer na cidade, por causa dos alunos fazerem estágio no fórum, aquela coisa toda, mas não teve jeito. Como tudo se moderniza, a Universidade de Direito também foi para o campus, né? E aí eu fui para o campus de ônibus e sem comer, porque não dava tempo, eu tinha que optar. Saía da creche, eu tomava banho, eu comia. Eu preferia tomar banho bem bonitinho para a faculdade, né? E daí não comia nada. E não tinha dinheiro para comer lanche lá também. Então foi um desafio muito grande, doutor, foi um desafio muito grande, mas nunca peguei exame, nunca peguei dependência, nunca peguei nada. Olha, eu fui uma aluna tão brilhante que eu cheguei a sonhar muito em me especializar em direito penal. Direito penal? Sonhei muito em fazer júri, porque eu tenho essa verve de artista, e eu pensava que eu ia fazer muito sucesso nos tribunais. Mas, infelizmente, fiquei boba e casei, daí não deu. Posso te fazer uma confidência? Sim, senhor. As pessoas me conhecem como advogado na área trabalhista, né? Mas eu passei a faculdade toda também achando que ia fazer júri. Pois é. A gente se engana, né? A gente segue por outros caminhos. Os caminhos não é a gente que traça. A gente trilha aquele que aparece na nossa frente. A gente jamais pode traçar um caminho, porque o caminho ele se desvirtua. Ele tem outras esquinas, outras pegadas. No fim, o caminho tem outros atalhos. Eu digo assim, que a gente deixa de fazer o que gosta para fazer o que precisa. Exatamente. E às vezes a gente descobre que gosta daquilo que precisa. Então, eu quando fiz a faculdade de Direito, até eu já ouvi alguém falando assim que é normal que a maioria dos alunos gostam mais de Direito Penal. É difícil você falar quem fala assim, meu sonho é ser advogado administrativo. Administrativo e previdenciário e tributário ninguém quer ser, tributário, doutor. Na verdade. Tributário, administrativo e previdenciário, eles assim são... Eleitoral. Eles são os patinhos feios do direito. Agora, o direito penal e o direito civil são emocionantes, com certeza. Embora os que têm o melhor retorno econômico é por aí onde ele está falando que é o patinho feio. Né? Mas por que tem retorno econômico? Porque não tem especialista. Então, aqueles que sabem ganham todas. E aí, no curso de Direito, como que foi dentro desses 5 anos? Além da dificuldade econômica, de trabalho e tal, o relacionamento com colegas? Doutor Wander, isso aí o senhor nem precisa perguntar. Eu sempre fui a estrela das festas, organizava festa, fui no diretório acadêmico. A luz da festa. A luta foi tudo, e fazia festa com os colegas, e sempre me dei com todo mundo, e fazia poesia, e declamava, e fazia um monte de coisa, só
que não tinha muitas condições de frequentar festa, porque naquela época eram as boates, né? E eu trabalhava com professora, tinha que ficar corrigindo prova, estudando para a faculdade de Direito, corrigindo prova, preparando aula para os alunos, mas festa da faculdade eu não perdi uma. Não perdia nenhuma. Não, e ajudava a organizar, e sempre meus colegas sempre me trataram muito bem, os professores sempre me admiraram muito bem. Quando os professores tinham alguma dúvida na parte de história, eles perguntavam para mim, sabe? Era muito engraçado aquilo, sabe? E os alunos, alguns ficavam com um pouco de inveja, diziam que eu era a queridinha dos meus professores. Mas eu nunca fui queridinha de ninguém, sabe? Eu sempre trabalhei muito, ralava muito. Eu ralava muito e eu tinha vergonha de reprovar ou tirar nota baixa, sabe? Eu tinha vergonha, eu tinha que ser sempre uma das melhores, se não a melhor, as melhores, né? Engraçado, a senhora fala isso, toca muito no meu coração, porque a gente tem que trabalhar muito para conseguir um lugar ao sol, né? Sim, e no direito, o direito não é para qualquer um, né, doutor? O direito não é para qualquer um. Eu acho que a minha grande vantagem foi que eu gosto de ler. Então eu li todos o Espírito das Leis, li Platão, li Montesquieu, li tudo que tinha direito, eu li tudo que podia ler, porque eu sempre gostei de ler. Eu li todos os clássicos, li o Capital quando era estudante, eu li tudo que o professor citava um processo lá, eu corria no fórum para ver se achava aquele processo, para estudar aquele processo, para ver como é que tinha sido. Então, eu acho que a grande vantagem de quem faz direito é gostar de ler, porque direito não é para uma pessoa que tem aversão à leitura. Direito é para quem gosta de ler. Eu li muitos livros e assisti muitos filmes que falavam de direito, principalmente de júri, essas coisas assim. Eu adoro filmes que tratam da questão de direito. Você citou um ponto aí, Odila, que a gente vai entrar, estamos caminhando para ele. Você falou em poesia, porque na verdade a sua grande produção de vida, eu acho que é a poesia, eu tô certo? A minha grande produção de vida são minhas duas filhas, doutor. As minhas duas filhas maravilhosas. Intelectual. Intelectual. Intelectual, vamos ficar na poesia. Na poesia. E a senhora falou assim, eu sei que nós temos alguns livros, nós vamos dar uma olhada aqui, são mais de 9 livros, né? 9 livros, CDs e tal. Mas a senhora falou, na época eu recitava poesia nas festas. Já naquela época? Sempre. Sempre. É porque gaúcho tem essa coisa, gaúcho, onde tem uma festa, tem um bocó, que a gente diz brincando lá, declamando uma poesia, fazendo um verso. Lembra de alguma daquela época? É meio difícil, viu, doutor? Não lembro de nenhuma. Eu lembro um pouquinho do tio Anastácio, mas como que é um poema gostoso. Doutor, daquela época? É muito difícil. Muito difícil. É muito difícil de dizer agora, assim, sem estar preparada. Mas esse dia alguém falou assim na internet e ainda falou errado, diz assim, que neste mundo ainda existe um chiru, ainda a lo largo ainda existe um chiru velho e triste, como tu, criado guacho, que é a história do tio Anastácio. Então, esses dias alguém falou ali, ainda falou errado no Facebook, eu ainda corrigi, disse que conhecia essa poesia desde criança. E eu declamei desde criança, uma que eu fui tirar Eu tive a felicidade, Wander, de ter uma professora maravilhosa no interior, numa Brizoleta. O senhor sabe o que é Brizoleta? Não sei. Brizoletas são todas as escolas de madeira que o governador Leonel Brizola construiu em todos os cantos do Rio Grande do Sul. Tinha uma Brizoleta. Foi o cara que mais construiu escola no mundo, foi o Leonel Brizola. Então, todas as escolas de madeira construídas por Leonel Brizola chamavam-se Brizoleta. Então, minha primeira escola foi um armazém de madeira, 100 divisórias, que um senhor, não sei se ele emprestava, eu nunca entrei a fundo nessa questão, se esse senhor emprestava para o Estado ou se o Estado pagava um aluguel a ele. Isso eu nunca descobri. Mas era nesse armazém desse senhor chamado João Teixeira, que lá nós estudávamos tudo num salão grande, era um armazém, uma professora ia lá para um canto com uma turma, o outro ia lá para outro canto com outra turma, e o outro ia lá para outro canto com outra turma. E era tudo junto e misturado, não tinha salas de aula, o senhor entendeu? Era aquele armazém, cada um cuidava do seu cantinho lá. Eu prestava atenção mais nas aulas dos alunos mais adiantados do que as minhas, da minha professora de primeira série. Para poder avançar. Para poder avançar, e eu ficava de butuca para ver o que os outros estavam aprendendo, sabe? Louca para chegar lá naquela série. Então eu tive uma professora muito boa que por
sorte, é minha prima. Sua prima. E ela ensinou a declamar, recitar. E quando eu era criança, eu já recitava um poema gauchesco, Dimas Costas, que chama Negrinha Serafina, que depois de mais de 50 anos, acredito, eu fui recitá-lo aqui no Fegames, em Mato Grosso do Sul, e tirei o primeiro lugar de declamação, nível Chiru, em Mato Grosso do Sul, e fui representar o CTG Mato Grosso do Sul, lá no Rio Grande do Sul, no Festival Nacional de Tradição Gaúcha, no FENARTE, fui representar e eu tinha ganho aqui com esse poema, A Negrinha Serafina, que eu aprendi quando criança. É muito, as histórias são muitas. E aí se forma, em 1979, formada. Advogada. Vim para cá advogada. Ciências sociais e boba. E direito. E boba, já era casada. Advogada, já era formada em bacharel em direito. E veio para cá. Vim para cá. E aqui, como é que começa a vida em Dourados? Aqui foi uma fase muito difícil. O começo foi muito difícil, porque nós dois recém-formados, nenhum tinha emprego. Eu fui trabalhar na prefeitura para botar comida dentro de casa, digamos assim. E o meu marido ajudava o pai dele na lavoura. O pai dele plantava soja. O meu esposo ajudava o pai dele na lavoura. Às vezes eu ia para lá também ajudar. O senhor não acredita, se eu vou contar essa história, o senhor vai achar que é mentira. Não tinha água na fazenda, eles alugavam uma terra ali na fazenda Água Boa, que é mais ou menos na frente da Embrapa hoje. E o meu sogro tinha um Mercedinho 1313. E nós enlonava aquele Mercedinho, e meu sogro tinha um poço. Nós enlonava aquele Mercedinho e botava água daquele poço a noite inteira e enchia o caminhão de água. Aí nós íamos pela rua Rael Bonfacker, que naquela época era a Rua Bahia, com aquele caminhão cheio d'água. Quando alguém se atravessava na frente, o meu marido dava uma freada, aquela água molhava todas as pessoas que estavam do lado. Era só gritaria e xingamento. Aí eu ficava em cima daquele caminhão, enchendo a água no Atsuta, e ele tinha um Atsuta, que é aquele pulverizador manual que liga no trator para matar as baratas. Aí quando eu vim para cá visitá-lo, depois que fui casada já não fui. Eu era solteira e eu vim para cá visitá-lo, que ele se formou 6 meses antes do que eu. Aí nós íamos lá para a lavoura para pulverizar, matar as baratas, e eu ficava em cima do caminhão, naquele sol escaldante, colocando água no Atsuta com a mangueira. As histórias são muitas, o senhor se assusta das histórias. Daí, quando nós casamos, a vida foi bem difícil, porque eu engravidei, e devido a muito trabalho, talvez, não sei se foi mudança, perdi o primeiro filho. Aí eu tive um aborto, e fui muito prejudicada nesse aborto, porque os médicos não descobriram que a criança já tinha morrido e ficaram me tratando para segurar o feto, e eu já estava com aquela criança morta, digamos assim. Foi uma fase muito difícil da minha vida. Mas recuperei, depois engravidei de novo, tive 2 filhas, e por aí a advocacia foi ficando, porque eu já lecionava na Unigran. Eu lecionava na Unigran desde 1980, quando eu vim para cá. Então, a advocacia, na verdade, foi ficando, né? Foi ficando em segundo plano, porque eu lecionava à noite, meu marido cuidava das crianças, de dia eu limpava a casa e fazia comida, eu cuidava de filho, lavava roupa, enfim. Era uma dona de casa, fazia até pão, porque a gente não tinha dinheiro para comprar pão, né? E lavava roupa, fazia tudo. Então, a advocacia foi ficando, foi ficando, foi ficando. Aí depois as crianças cresceram, daí eu fui advogar e fui cuidar dos filhos, fui lecionar e fui fazer poesia. E na Unigran a senhora dava aula no curso de Direito também? Eu comecei a dar aula no curso de Direito somente em 88. 88. Antes eu dava no Decisivo, eu dava aula no Decisivo, outras disciplinas no Decisivo, como Educação Moral Cívica, SPB, História, no Decisivo. No Direito eu comecei só em 88 mesmo. Aí depois eu dei Economia Política, a primeira matéria. Hoje seria muito difícil, né? Lecionar Economia Política. Naquela época a economia era mais estabilizada. Você podia dizer o que era economia, como que era a circulação, como que era a produção, como que vivia tudo, o juro, bitributação que já tinha. Só que hoje a economia está tão bagunçada que eu não teria condições de lecionar essa disciplina. E a área criminal nunca atuou? Não chegou aí a atuar como advogada na área criminal? Não, eu fiz algumas audiências quando meu marido tinha que viajar, que não podia fazer, o meu cunhado, que também é advogado, meu ex-marido e meu ex-cunhado hoje, né?
eu também quebrava algum galho fazendo algumas audiências, mas eu atuar no penal mesmo, fiz alguns acompanhamentos na delegacia para inquérito, essas coisas, mas eu atuar mesmo em júri, nunca. Júri nunca fez. Nunca fiz. Mas tive muita vontade. Tem vontade de fazer? Tinha muita vontade. Hoje não mais. Não mais? Hoje não mais. Hoje não tenho mais vontade. Mas tive muita vontade de fazer júri. Tinha muita vontade. A gente tem Na verdade, o júri é um teatro, né, doutor? O júri é um teatro, vamos combinar, né? O que está nos autos é o que é a defesa. Eu tinha um professor que dizia: o que não está nos autos não está no mundo. O que não está nos autos não está no mundo. O que vale é os autos. Você pode ir lá e falar bonito no júri, fazer tudo, o que vale é o que está nos autos, né? Eu, quando formei, fiz alguns júris, mais poucos, mas ainda tem essa vontade, ainda acalenta essa... Não, eu já perdi esse sonho, já passou. Hoje eu tenho muita vontade, eu atuo, eu acho que eu sou uma pessoa plenamente realizada na área artística, na área literária. Eu dirijo o Fórum Permanente de Cultura em Dourados, sou secretária executiva, que é o primeiro cargo, já fui uma vez, já fui presidente da Academia Douradense de Letras 4 vezes. Eu atuo na área cultural, colaboro com o CTG também. Eu acho que eu sou uma pessoa mais realizada na carreira literária do que na carreira jurídica. Apesar de eu ter trabalhado muito no direito sindical, quando fundei o sindicato. Qual sindicato? O sindicato dos professores da rede privada, inclusive os professores da Unigran. Faziam parte, todos os professores da rede privada. Chama-se Intrai-Sul. Ele é um sindicato que tem 22 municípios da região sul de Mato Grosso do Sul. É um sindicato grande, digamos assim. Todos os professores da rede particular, tanto faz ser maternal como universitário. E a senhora fundou como advogada ou como professora? Não, como professora, porque eu tinha que ser professora para fundar. Eu fundei como professora. A sua participação mas foi como depois professora. eu mesmo fiquei respondendo pelo jurídico. Como a presidente do sindicato, eu também fazia parte jurídica, porque o sindicato era novo, não tinha dinheiro para pagar um assessor jurídico, então eu respondia pela presidência e pela assessoria jurídica. E, na verdade, não só isso, a senhora também teve uma atuação muito forte na questão pública, na defesa do consumidor. Bom, a defesa do consumidor foi a minha marca registrada em Dourados. Todo mundo que me enxerga na rua, em qualquer lugar, todo mundo fala: olha a mulher do PROCON. A defesa do consumidor, eu acho que, doutor, assim, se alguém quis deixar uma marca neste mundo, eu deixei no PROCON. Porque só para o senhor entender, difícil dizer você, Wander, quando você, Wander, entender, o PROCON era uma casinha onde hoje é ali do lado Não, Nova Pereira de Matos, ali perto de onde é a junta militar, uma casinha ali que parece que hoje é um senhor que vende boi, que tem um escritório ali. Eu lembro. É uma casinha ali que não tinha... Bem pequenininha, não tinha condições, tinha 3 salinhas, não tinha nem uma cortina na janela, o sol batia no vitrô assim com 40 graus, se tornava dentro do ambiente, não tinha arquivo permanente, não tinha computador, não tinha máquina de escrever, não tinha cortina, não tinha cadeira, não tinha nada e chovia dentro. Sabe? Uma casa muito engraçada. Exatamente. Aí eu entreguei, o senhor lembra bem, Vinícius de Moraes, aí eu entreguei o PROCON com uma casa comprada com dinheiro do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, com 2 pisos, entreguei com mais de 20 computadores, com 15 ar-condicionado e com 1,5 milhão na conta do fundo. Olha só. 1,5 milhão na conta do fundo. Aí o senhor me responde: é para ter orgulho ou não é? Evidente. Mas eu me incho quando eu falo no PROCON. Foram quantos anos como diretora do PROCON em Dourados? 8 anos e 6 meses e alguns dias. Porque eu fui 8 anos no governo Tetila e depois, quando o doutor Eduardo entrou, ele me chamou e eu permaneci no governo da dona Adélia. E aí até a Adélia sair, né, que entrou o Murilo, daí... Aí trocou outra pessoa, mas eu tenho muito orgulho do PROCON. Eu fiz 2 coisas que eu acho que alguém tinha que fazer na vida: formar um sindicato e trabalhar na defesa do consumidor. Wander, na minha época de diretora do PROCON, nós recebemos mais de 10 moções legislativas. O PROCON recebeu de apoio da Câmara, e moção da Assembleia Legislativa, e prêmios e tudo que é coisa. E
E a coisa mais importante, nós distribuímos mais de 50 mil Códigos de Defesa do Consumidor para a população douradense, publicado com dinheiro do fundo. Porque é uma coisa que está no Código de Defesa do Consumidor e eu sempre achei que os PROCON tinham que fazer era educação pelo consumo. E parece que eu fui a única pessoa em Dourados que tinha essa visão. Eu dei mais de 300 palestras de defesa do consumidor, de direito do consumidor nessas escolas. E a minha maior alegria, quando eu encontro uma senhorinha pobre, de chinelinho de dedo e pobrezinha, simples mesmo, que ela fala, sabe, dona, aquele livrinho que a senhora me deu, que a senhora foi lá em tal lugar, eu nem me lembro mais onde é que foi aquela palestra, ela fala, aquele livrinho que a senhora me deu, de capinha vermelha, assim, eu fui lá numa casa, numa loja, pagar uma conta antes do prazo vencer, e eles não queriam me dar o desconto, que a senhora disse que eu tinha direito, aí eu puxo o meu livrinho e mostro para ele, e eles me dão o desconto, porque eu estou pagando adiantado, eles tiram o juro. Aí cai, né? Eu caio por terra quando eu vejo que eu fiz um trabalho, que as minhas sementes foram produtivas, deram frutos nessa senhora pobrezinha, simplesinha, que anda com o Código de Defesa do Consumidor na bolsa e que exige que a empresa que ela paga adiantado a sua prestação lhe desconte o juro. Isso para mim é a glória. Eu acho que não tem satisfação melhor para um ser humano. Eu advogando como advogado, né, particular, às vezes a gente entra em crise, mas aí você percebe que cada pessoa que você auxilia, cada ação que você ganha, você está modificando a vida de uma pessoa. Com certeza. E quando você leva isso para o plano coletivo, deve ser mais lindo ainda. Então, esses dias nós somos eu sempre sou convidada para ir nas escolas, mas tudo de graça. Infelizmente, as escolas não têm dinheiro e artista dificilmente ganha cachê para ir na escola, né? E até essas apresentações por aí, o artista faz trabalho escravo. E aí eu fui, artista faz trabalho escravo. Por quê? Porque eles não remuneram. Não tem remuneração. Não tem remuneração. O senhor acha que eu ganho alguma coisa para declamar em público, na praça e nessas festas da cidade, que eu nem vou dizer o nome, e inchar literário numa escola, e fazer isso, fazer aquilo? Não ganho nada. Então é trabalho escravo. Artista é trabalho escravo. Aí eu fui numa escola e uma criança foi declamar um poema lá que não era meu, mas falou assim, eu quero oferecer esse poema para a poetisa Odila Lang, porque eu admiro muito o trabalho dela, sou fã dela, um toquinho, uma criança pequena, um toquinho, falou que me admirava muito, que conhecia meu trabalho. Aí quando ele desceu do palco, eu fui abraçá-lo, ele falou, sou sua fã, viu? Então eu não ganhei nada para ir lá, tirei gasolina do bolso, mas voltei para casa muito satisfeita, muito contente, porque é a sementinha que fica. Uma criança dizendo para mim que gosta do meu trabalho, que me admira, não tem dinheiro que pague, viu, Wander? E vou dizer uma coisa, doutora Odila. É o que tem mais valor. Exatamente. Não tem preço, tem valor. Não tem preço. Exatamente. Eu tenho falado bastante também sobre a reforma trabalhista, sobre isso, aquilo, a gente viaja e tal. E às vezes que eu nem quero falar sobre essa reforma trabalhista, porque me dá azia, Wander, de falar. Mas eu tenho a janelinha aqui, que daqui a pouco você vai cair. O senhor não me pergunte. Você vai cair da janelinha. O senhor não me aqui. pergunte, porque é muito. Esse assunto me irrita tremendamente. Só que quando a gente sai de uma palestra, alguma coisa assim, a pessoa traz um reconhecimento, você percebe que da vida nós não vamos levar o ouro, a prata. Nós não vamos levar nada, mas aquilo que a gente plantou de bem no coração das pessoas, isso aí é eterno. O senhor sabe a história do Alexandre o Grande? Não. Então, o Alexandre o Grande diz que quando ele morreu com 25 anos e conquistou toda a Mesopotâmia e tudo aquilo que Alexandre o Grande fez. Ele pediu para os seus sábios, quando ele morresse, ele queria ser enterrado com as mãos para fora do caixão, na passeata, no desfile lá de velório, de enterro, féretro, que ele queria ser com as mãos para fora e queria que os tesouros fossem todos jogados na frente do caixão, que fossem todos espalhados pela rua. E tinha mais alguma coisa que eu não me lembro, mas o principal são essas duas. Daí o sábio perguntou para ele por que ele queria isso dele, se eu quero que meus tesouros sejam espalhados, para que todos os meus súditos saibam que dessa vida não se leva nada. E eu quero que as minhas mãos fiquem para fora, para que todo mundo saiba que eu vim
de mãos vazias e vou ser enterrado com as mãos vazias, que eu não posso levar nada comigo. Então essa é a grande história que Alexandre o Grande deixou para a posteridade. E é isso que um artista deixa, é isso que eu deixo, pelo menos, porque eu não vou deixar nada para ninguém, não me alhei dinheiro, não me alhei fortuna, eu vou deixar meus livros e meus poemas. Talvez a maior de todas as fortunas, né? E aí nós estamos entrando naquela parte gostosa da entrevista que eu queria falar, que é essa vida literária, a vida de poetisa. Porque o direito, ele está ligado. Aliás, é uma pergunta. Ser poetisa e o direito, aonde o direito entra na vida de um poeta? Olha, eu vou falar para o senhor que temos o direito entra em muitas partes, tem poemas que fazem... tem até o livro da minha amiga Marise, que é uma coletânea, que ela faz um concurso de poesia e o direito social, né? Então, o direito na poesia é maravilhoso. Eu já fiz até petição trabalhista em versos, né? Uhum. Pode fazer petição em verso, só que os juízes geralmente não aceitam, depois tu tem que complementar. Mas o direito, ele traz a poesia social. Eu fiz um livro só de poesias de protesto, aqui também tem algumas de protesto aqui. Então, o direito e a poesia, na verdade, dá um baita de um casamento. Dá um baita de um casamento duradouro. São mais de 9 livros, né, Odila? É. Vamos lembrar, você lembra quais são todos eles? Eu editei o Folclore, que é um livro que eu editei em 1990, publiquei em 1996, e depois no ano de 2011, ele foi novamente uma segunda edição. Primeiro publiquei com meus recursos. Depois ele foi publicado com verba do FIC, que é do governo do estado. Uhum. Esse é o Folclore. Já tem, então, conto 2 livros, porque são 2 edições, ela foi revisada, tem outras pessoas que escreveram prefácio, então tem outra capa, é outro livro, né? Apesar de ser o mesmo livro, é outro livro, né? E depois eu fiz Poetando, que é protestando ao mesmo tempo, numa palavra só está escrito Poetando e Protestando, que é um livro só de poesia de protesto. Só de poesia de protesto. Lembra aí de alguma delas? Entra muito, de jeito nenhum, doutor. Tá bom. De jeito nenhum. A minha cabeça, assim, ó, meu pendrive está lotado. Então, quando eu quero declamar uma poesia, eu tenho que passar o dia inteiro preparando aquele poema. Aquele poema. Exatamente. Mas aí depois, eu editei Poetando e Protestando, depois eu editei Kit Cordel, que é um kit com só cordel de poesia educativa, tem sobre direito do consumidor, tem sobre o meio ambiente, 2, tem dois sobre o direito do consumidor, um que é cordel para o consumidor, o outro é educação para o consumo, aí tem 2 sobre o meio ambiente, tem um falando da violência contra a mulher, e tem um que é a história de como se formou as etnias que formaram o gaúcho, assim se fez o gaúcho. E o outro não me lembro, eram 8 kits, o outro era o Dama de uma Mestranda, que eu contando a história que eu passei fazendo mestrado, e com filhos e casada, e ainda trabalhando, dirigindo o PROCON. E esse então é um kit cordel, com 8 cordéis. Depois eu editei Mulheres, que são 22 poemas e fotos de 22 mulheres, que saíram na capa. Eu fiz isso junto com um amigo, José Inedilto, que era o fotógrafo, e fizemos a exposição das fotos dele, e lancei meu livro. Depois de Mulheres veio o Rodeio de Versos, que é esse que está aqui. Que está aqui. Depois veio o Folclore, de novo. Depois eu escrevi a história do Sicredi, fui contratada. Primeira vez, Wander, que eu ganhei dinheiro escrevendo. Eu fui contratada pelo Sicredi para escrever a história do Sicredi, 25 anos. Centro-Sul, que tem 22 unidades aqui na região. Sicredi Centro-Sul, 25 anos, uma história de sucesso. Primeira vez que eu ganhei dinheiro com a escrita. Né? E depois eu fiz... Pode falar, Wander. Não, porque uma das coisas que você estava me contando é que para publicar livro de recursos próprios é impossível, né? É impossível, só se você tiver dinheiro sobrando. E na nossa carreira a gente nunca tem dinheiro sobrando. É difícil. Mal tu consegue pagar as contas, né? É difícil, né? É. Mas, e aí depois veio o Dourados, 80 anos. Foi quando o Dourados fez 80 anos. Fatos e Gente. Versos, Fatos e Gente. Esse livro tem 300 páginas. Não é que você vai lá e ganha dinheiro da prefeitura para fazer, nem adianta pedir, porque isso não existe.
Tu passa por um edital que faz a chamada, aí tu apresenta um projeto que é super difícil de fazer, apresenta um projeto, tem que ter os valores, todos os valores, tanto de gráfica, como de cartaz, como de tudo. Se esse projeto passar, daí tu recebe o dinheiro numa conta sozinha, em convênio com a prefeitura, para aquele projeto. E esse aqui é um livro que tem 300 livros, foi lançado com 300 páginas, foi lançado quando Dourados completou 80 anos, e são todos poemas pedidos, poemas encomendados para pessoas ou entidades de Dourados. Então, por isso que é Dourados 80 anos versus fatos e gente. Porque aqui tem poema para o Clube Indaiá, para o Coral Guarobi, que já fechou, tem poema para sindicatos, para Fé Bahá'í, tem poema para advogado, tem poema para várias pessoas. Você falou Guarobi, né? Esse dia eu passei e me deu uma dó, mas parece que a UEMS assumiu lá e vai vai reformar tudo. Sim, lá. Foi feito na verdade, o Guarobi foi doado para o UEMS. Foi doado para o UEMS, com documento e tudo, com o compromisso de a UEMS construir um prédio lá, porque tem do lado daquela casinha tem uma quadra de futebol, salão. Então, de construir e depois doar umas 2 salas para o Guarobi guardar o seu acervo e manter lá o seu acervo, né, a sua história. Mas está reformando. Não sei se já é a grande reforma, mas já está reformando. Doutora Odila, antes de falar desse último livro da senhora, que é o mais novo no caso, né? Esse é o último. Me fala sobre um prêmio. A senhora recebeu um prêmio esse ano, né? Já foram vários prêmios, né? Alguns troféuzinhos, algumas medalhinhas, Wander. Nada que vai me deixar diferente ou mais pior nem melhor do que eu sou, mas massageia o ego. Né? O último foi a medalha de Filósofos Imortais, a medalha de Filósofos Imortais, que eu ganhei dessa Academia de Letras do Brasil, que completou 16 anos. Eu também recebi o título de doutora PHI em Filosofia Universica, dessa mesma entidade. Recebeu esse título lá no Rio de Janeiro, no Hotel Copacabana Palace. Então já tem algumas historinhas para contar. Aí recebi outra comenda, que é Carabajal, o nome da mãe do presidente dessa entidade. Esqueci o nome dela agora, Marieta, Maristela, sei lá. Carabajal. Quer dizer, recebi esta medalha, essa comenda, e o título de doutor em Filosofia Universica foi os últimos títulos que eu recebi. Doutor em Filosofia Universica. PHI. Pelo conjunto da obra que a senhora tem. Pelo trabalho em prol das letras, da literatura. E a gente aqui em Dourados, às vezes, não dá o devido valor para as suas pratas da casa. Tu já ouviu falar no ditado, santo de casa não faz milagre. Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora, doutora Odila. Particularmente, eu sou a favor da gente pegar essa cultura nacional, enterrar dentro de um buraco e jogar tudo quanto é tipo de entulho dentro. Sim. Porque isso aí atravanca o nosso país. Sim, eu sou uma defensora da nossa cultura, da cultura regional. Essa cultura de que não prestigiar as pessoas que são de eu casa. Eu entendi. Isso não é possível, doutora Odila. A gente tem que ver na senhora um exemplo a ser seguido. Quantos jovens estão entrando, mas quantos jovens, doutora Odila, às vezes está fazendo a faculdade, está muito difícil, porque tem muita prova. Uma vez um aluno perguntou para mim, na Faculdade de Direito da Unigran, perguntou para mim como é que a senhora quer que a gente leia esses livros que a senhora está mandando e faça essas tarefas se a gente trabalha de dia, estuda de noite. Daí eu falei para ele, tu sabe aquela história da escola militar? Ele falou, não. Então, o professor na escola militar dava tarefa para os seus alunos, dava tarefas, e os alunos perguntaram, professor, pois não, meu aluno, quando que nós vamos fazer essa tarefa? Se nós trabalhamos, nós temos compromisso desde quando toca o toque de alvorecer, às 6 horas da manhã, até a meia-noite, quando toca o toque de recolher. Daí ele perguntou, e o que vocês fazem da meia-noite até às 6 da manhã? Aí eu perguntei para o meu aluno, o que tu faz da meia-noite até às 6 da manhã?
Eu perguntei assim para ele, porque se eu quisesse estudar e me formar em Direito e ser o que eu hoje sou, com mestrado e tudo, eu sempre estudei da meia-noite até 6 da manhã. E eu faço questão de sobrelevar isso, porque isso é um exemplo. O dia que a gente passar a valorizar as pessoas que próximas da gente são exemplos de luta, determinação, aplicação, e deixar de valorizar aquele que está longe, o dia que a gente der valor para quem é, como a senhora falou, o prata da casa, pode ter certeza, a gente transforma esse país. Porque é esse ranço que a gente tem de quem é bom, quem trabalha, quem se dedica. Você, ao invés de tê-lo como um exemplo, se mirar naquilo para você fazer igual ou melhor e muito além, não, você, mas fulano está aparecendo. Dourados, o exemplo é aqui mesmo. Quando, vamos supor assim, não vou citar nomes, né? Mas aqui se faz festas que se paga R$800 mil, R$1 milhão, para grandes artistas e convidam os pratas da casa para ir cantar de graça, para declamar de graça, para se apresentar de graça. Pode. Isso é o fim de picada. Não pode. Além de o dinheiro sair daqui, porque o dinheiro vai para fora do município e do estado, as pessoas de casa, os pratas da casa mesmo, não têm direito de mostrar suas obras para ninguém. Porque eu fui na Bienal Internacional do Livro, no Rio de Janeiro, eu tive o prazer de ingressar lá como autora. Então. Porque eu tinha um livro meu junto. Aí eu falei, a senhora é autora? Eu falei, eu sou. O que a senhora tem para provar? Daí eu tinha um livro e, por acaso, eu tinha no celular a cópia do diploma que eu tinha recebido de doutora lá, universitária. Daí eu entrei com crachá de autora na Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro. Então isso foi motivo de orgulho. Mas pensa que se aqui em Dourados alguém valoriza, escrevi uns livrinhos de poesia. É isso que o pessoal fala. Tem que valorizar. E falando do último livro de poesia, quando a poesia fala? Quando a poesia fala? Quando ela toca nossa alma e o coração? Para mim é sempre. Mesmo que não toque a alma nem o coração, para mim é sempre. Porque eu acho que eu sou a única poetisa viva que faz poesia por encomenda. Eu faço poesia por encomenda, eu conto a vida da pessoa, mesmo que eu nunca vi na vida. Eu posso fazer uma confidência para a senhora? Sim, senhor. Eu Pode tenho fazer. umas poesias gravadas. Eu fiz teatro publicar. com a Giselma. Com a Giselma Chacarossi. Sim, sim. Aí eu fazia teatro, poesia, música. Legal. Mas eu nunca publiquei Vamos nada, publicar. Não. O Caio pegou no meu pé e falou, vamos publicar. Vamos publicar. Mas é difícil. Fazer por encomenda é muito difícil. Eu faço por encomenda e até hoje os meus encomendados nunca se queixaram. Nunca acharam ruim. Eu sempre ganhei elogios. Fiz muitos poemas por encomenda, até para bodas de ouro, bodas de prata, para tudo que é coisa. Por incrível que pareça, eu estava passeando com uma amiga minha lá em Bressane, uma cidade do interior de São Paulo, Oscar Bressane, ia ter umas bodas de prata de uma pessoa lá, e o irmão dessa senhora que ia fazer bodas de prata me conheceu lá e falou sábado de manhã, tu não é capaz de fazer uma poesia dessas tuas para homenagear minha irmã? E eu digo, eu sou capaz, só vocês me deixar quieta um pouco. Fui pro quarto, me enfiei lá e peguei um papel e uma caneta, de noite o poema estava prontinho, eu fui na festa e ainda recitei o poema lá na festa. Que legal. Bodas de prata. E esse livro, quando a poesia fala, são poesias por encomenda, não? Não, aí tem por encomenda e tem por não encomenda. Uhum. Mas são todos os tipos de poesia, inclusive o senhor quer folhear, ele é separado. Tem poesias de amor, poesia de protesto, tem as do café, são todas por encomenda, que foi a dona da Soneto Cafeteria que encomendou para botar no soneto. Lá tem meus poemas na capa do cardápio, na parede, são por encomendas as do café. E tem várias aí que são por encomenda, inclusive alguns acrósticos. E a poesia fala sempre, aí são separadas aqui por ordem de assuntos, poesias de amor, de protesto, pedagógicos, românticas, poesias para todo mundo e para quem quiser. Nós não vamos terminar essa entrevista sem a senhora recitar uma poesia para mim, né? Vai se preparando aí. E tem um projeto também com o Vilela. Como que é o projeto com o Vilela? Ele já gravou poesias suas? Ele escolheu 10 poetas de Dourados, entre eles eu fui uma das agraciadas, e daí ele gravou esse CD com poesias que ele musicalizou, tem algumas que ele mesmo recita, que não musicalizou, ficou em declamação mesmo, e tem um poema meu
que está nesse livro que ele musicalizou e pôs nesse CD. E faz parte de um projeto gravar um CD inteiro com Vilela. Agora eu estou concorrendo pelo FIP. O resultado vai sair dia 12 de dezembro. Para quem não conhece, é o fundo É municipal. Para produção, Fundo Municipal para a Produção Artística e Cultural de Dourados. Certo. FIP. O FIC é do Estado e o FIP é do município. Certo. Tu tem que concorrer no projeto, passa por 2 comissões, uma técnica e outra artística. Se for aprovado e se a prefeitura soltar o dinheiro, porque ainda tem isso, você consegue executar aquele projeto. E o meu projeto, então, é Vida em Versos, Poemas e Canções, o título. Vida em Versos, Poemas e Canções, com parceria com o Vilela. Eu e o Vilela. Um declama e o outro canta. Olha que lindo. Rezem aí, povo, para ser aprovado. Eu vou torcer bastante. Torçam aí para ser aprovado. É dia 12. Fiquem de olho no Diário Oficial. Doutora Odila Lang, mas que lindo, né? Que aula, que gostoso. Você sabe que eu tinha em mente a ideia de fazer esse projeto, assim, de resgatar um pouco da história do direito de Dourados. Muito legal. E hoje nós temos um pouco disso aqui, né? Sim, eu comecei a ser professor de Direito quando a Ponta Porã ainda não era asfaltada. Olha só. Eu ia ali por baixo, pela rua Manuel Santiago, que era uma chácara, e tinha uma trilha. Para chegar em Ponta Porã. Para chegar, não, eu sou Cigrã. Olha eu só. morava no Terceiro, eu ia pela Manuel Santiago, onde tinha uma chácara, os bois pastando, eu ia a pé por ali, que era bem pertinho do Terceiro. Hoje é uma das áreas mais valorizadas do Dourados. Exatamente, pois é, para o senhor ver. Mas você sabe, doutora Odila, eu sou obrigado a colocar a senhora num constrangimento, que todo mundo que vem aqui eu dou uma apertada. Então, o senhor não vai me apertar, eu vou ter que te apertar. Nós vamos olhar para essa TV aqui, ó, e ela vai girar e eu vou ter que te fazer uma pergunta. Pera aí, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Pré-candidato a presidente, doutor Rei, falou que tem que encher o Brasil de cadeia, construir cadeia para o Brasil inteiro. O que a senhora diz Essa disso? pergunta é ótima, porque praticamente eu convivi a vida inteira com essa história. Eu acho um absurdo, o candidato que diz que tem que construir cadeia não devia ter nenhum voto. Devia eleger o cara que diz que vai construir escola. Por que o Brizola conseguiu, um gaúcho, só não conseguiu ser presidente da República, o Lula não deixou. Mas se não fosse o Lula, ele tinha conseguido, né? Conseguiu ser governador do Rio Grande do Sul e governador do outro extremo, que era o Rio de Janeiro, porque o foco dele era educação. Por que Darcy Ribeiro foi senador? Porque o foco dele era educação. Então, o cara que disser, vou encher isso aqui de escola, deve ser eleito. O cara que diz que vai construir cadeias, jamais deve ser eleito, porque construir escolas é fechar cadeias. E você anotou o recado aí, né? Você marcou o recado de uma pessoa experiente, que tem experiência de vida? Não esquece disso nas próximas eleições. E mais uma apertada. Vai lá, TV. Olha só, a senhora citou reforma trabalhista. É aleatório, eu não tenho nada a ver com isso. O que a senhora diz dessa reforma trabalhista que foi aprovada? Eu acho um massacre para o trabalhador brasileiro. Eu acho um absurdo. Eu acho que é o caos, que é a besta desenfreada. A besta estava solta no dia que foi aprovada a reforma trabalhista. Tanto para o trabalhador como para os advogados. Os advogados e advogadas estão todos inseguros. Ninguém sabe o que vai fazer. A reforma trabalhista, junto com a reforma previdenciária, é uma paulada, uma facada no coração dos trabalhadores. Doutor, eu sou contra essa reforma em todos os sentidos, em gênero, número e grau. Vamos ver agora, né? Doutora Odila, eu sempre termino pedindo para que o meu entrevistado ele faça uma recomendação para o jovem que está entrando no direito. Mas hoje eu estou aqui diante de uma das maiores poetisas, com certeza que eu conheci pessoalmente, é a maior. Tanto. E eu posso pedir para que a senhora termine recitando para a gente? Com certeza. Então, fique à vontade. Vamos ver se a memória não me falhar. Meditando. Sentada à beira do rio, eu penso na minha vida, em tudo que plantei e no pouco que colhi.
mas meus versos ficarão marcando a minha história. Nesta vida atribulada, não consegui ouro e nem glória. Mas deitada em minha rede, tenho a cabeça tranquila. Sou a poetisa guerreira que boa rima assimila. E meus versos ficarão mostrando minha jornada. Fiz de Mato Grosso do Sul o meu chão, Dourados minha morada. Todila. Tá bom? Obrigado, viu? Tá bom ou quer mais? Tá ótimo. Muito obrigado.